diretor Shyamalan revigorou o gênero thriller com a carga dramática de O Sexto Sentido, que já nasceu um clássico moderno. É uma história de fantasmas no mais alto nível. Aí quando ele veio com o Corpo Fechado, muita gente pensou que Shyamalan ia seguir no mesmo caminho sobrenatural. Ainda mais com esse título nacional com quê de místico, né? Corpo Fechado. Só que, na verdade, Unbreakable, no original, era um filme de super-herói. Corpo Fechado foi lançado numa época em que os estúdios não acreditavam mais no gênero filme super-herói, que tinha sido enterrado pelo longa Batman e Robin. O fato é que Corpo Fechado, antes de ser um filme de super-herói, é também um thriller. E vale lembrar que a obra do Shyamalan chegou aos cinemas antes desse novo boom dos super-heróis que começou ali nos anos 2000. X-Men, o filme, por exemplo, ainda não tinha se firmado como marco inicial dessa onda que continua sendo surfada com muito sucesso até hoje. E o que ninguém esperava era que o Corpo Fechado não fosse um filme isolado, como outras produções originais de M. Night Shyamalan. O cineasta sempre pensou numa trilogia. Ele só esqueceu de avisar a gente. E é sobre essa franquia, que levou quase 20 anos para se completar, que a gente vai falar agora. Em Corpo Fechado, Bruce Willis vive David Dunn. Ele é segurança de um estádio da Filadélfia que está em crise profissional e sentimental. E o seu casamento não vai tão bem, né, Hugo? Bom, voltando de Nova York, onde teve uma entrevista de emprego, ele se envolve num acidente de trem devastador. Dos 131 passageiros, David é o único que sai vivo para contar a história. Bom, detalhe, sem nenhum arranhão. Assustado, ainda sem entender direito o que está acontecendo, o David Dunn é procurado por Elijah Price, o personagem de Samuel L. Jackson. Fã de quadrinhos de super-herói e dono de uma galeria dedicada à arte sequencial, o Elijah convive com uma doença raríssima desde que ele nasceu. Ele tem aqueles ossos de vidro. Os ossos dele são tão frágeis que qualquer pancadinha pode quebrá-los em 1000 pedacinhos. Daí o seu apelido, Mr. Glass, ou Senhor Vidro. Elijah sempre imaginou que se havia uma pessoa como ele, deveria existir um ser que fosse o extremo oposto, alguém invulnerável. Elijah Price é o gênio sombrio e meio louco que lança David em uma jornada de autodescoberta, na qual ele vai encontrar o seu propósito na vida ao assumir que é um super-herói. Corta para 16 anos depois, quando Fragmentado chega aos cinemas. Essa é uma outra história e os personagens são completamente diferentes. Ninguém poderia imaginar que haveria alguma conexão entre esses dois mundos até a cena final. What are we doing here? What the hell is going on? I was sent to get you for a reason. James McAvoy dá um show digno de Oscar ao interpretar o indivíduo fragmentado do título. Afinal de contas, em seu corpo convivem 24 personalidades que vão se alternando de maneira um tanto quanto perturbadora. Tanto quanto perturbadora, né? Mas muito perturbadora. Como Kevin Wendell Crumb, ele sequestra 3 adolescentes no estacionamento e mantém elas vivas em cativeiro. Nessa prisão, as meninas chegam a conhecer algumas das personalidades do que eles chamam de Horda, que seria esse grupo de múltiplas personalidades dele, incluindo Patricia e um menino de 9 anos chamado Hedwig. My name's Hedwig. How old are you? 9? Das 3 jovens, Casey, interpretada pela Anya Taylor-Joy, de A Bruxa, é a única que consegue manter algum sangue frio para lidar com uma situação tão desesperadora. Mas nem ela estava pronta para encarar a 24ª personalidade daquele sujeito, a sua faceta mais bestial, conhecida como a Fera. There's a man here. He abducted us and he's going to kill me. We're meant for something. Something horrible. A premissa do filme é que pessoas com múltiplas personalidades têm o poder também de alterar o próprio DNA a cada mudança de personalidade. Isso faz com que a Fera seja um verdadeiro super-vilão. É capaz de andar na parede, tem uma força sobre-humana. E aí eu não vou dar mais spoilers porque é pesado. Só no finalzinho de Fragmentado é que aparece a surpresa. David Dunn, o Bruce Willis, mencionando ainda o Senhor Vidro. Aí a gente fica sabendo que tudo aquilo se passa no mesmo universo. Enfim, chegamos ao terceiro filme, que é Vidro, que funciona como uma continuação de Corpo Fechado e Fragmentado.
O Kevin Wendell Crumb, uma das 24 personalidades da Horda, está sendo perseguido pelo David Dunn. Em meio ao primeiro confronto entre o Invulnerável e a Fera, os dois são capturados e são levados para um misto de prisão de segurança máxima e sanatório. Lá eles vão ter a companhia do Sr. Vidro, que parece mergulhado em um estado meio catatônico. E os três são tratados pela doutora Ellie Staple, personagem de Sarah Paulson. Ela acredita que os superpoderes do trio não passam de delírios de grandeza. E a doutora acha que pode curá-los dessas supostas ilusões inspiradas em histórias em quadrinhos. Só que num filme do Midnight Shyamalan, nada sai como se espera, meus amores. A gente é sempre surpreendido. What do you want? I am here to see if tales of the extraordinary being are true. May I meet the beast? O Sr. Vidro, nesse filme, abandona a letargia e revela o verdadeiro propósito dele. Ele quer orquestrar um grande combate entre essas duas forças colossais. O seu objetivo é atrair a atenção do mundo para a existência de seres extraordinários entre nós. But what was great when I got the script for Glass Through was that it was taking the kind of super people, superhero, super villain archetype and putting them in a very, very different kind of movie. And I think that's exciting. It's a story that delves into people who have extraordinary abilities, but, you know, doesn't take them to that fantastical place where, like, they can never be defeated. I think my favorite thing about this movie is that question of good and evil. And are there bad people? Are there good people? Or is it always on a continuum and a mixture, and it's vacillating between those two extremes? And I feel that way about the film. I think it's hopefully one of its great assets is this sense of redefining what a villain is and what a hero is. Então não perca a trilogia formada por Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Com os 3 filmes vistos nessa ordem, você pode juntar todos os caquinhos desse surpreendente mosaico criado por Shyamalan. O homem que renovou o suspense e a ação. Até a próxima. It's amazing to meet you. It is simply extraordinary.